Sim. Diz aí. Agora Lindo. sim. Pronto. PDF. Nada como PDF. Vamos lá. Então, vou falar de Oceano Azul, tá, gente? Então, veja bem, uma coisa que sempre Zé, que é o especialista disso aí, mas André também deve conhecer. Então, uma coisa, Peter Drucker sempre fala, que é como é que eu vou gerir minhas coisas, como é que eu vou gerir minha empresa, como fazer, para eu fazer mais otimizadamente. Outra coisa é o que eu vou fazer, que produto, que serviço eu vou oferecer. São coisas bem distintas, certo? E o Blue Ocean tem a ver com o que eu quero fazer. Fazer a coisa certa, como ele disse. Então a gente costuma dizer que tem duas estratégias aqui. A estratégia dos oceanos vermelhos é basicamente como você vê vários barquinhos com vários caras pescando, quer dizer o seguinte: você tem competição, tá todo mundo no mesmo mercado e brigando pela mesma fatia de mercado. O que é que isso leva? Isso leva ao que a gente chama de comoditização dos produtos e dos serviços, onde, na verdade, a única coisa que vai fazer um usuário escolher um cliente, você e não o concorrente, é seu preço, o que comprime as margens de lucro das empresas, porque as empresas passam a oferecer, na verdade, o preço depende só do custo. Me custa quanto esse produto? Custa X, eu vou ter um delta aqui, de olho no delta das outros concorrentes, porque como tem concorrente, meu delta não é muito grande. Do lado direito, aí eu tenho um outro conceito, que é o conceito do Oceano Azul. Eu estou num mercado novo, que não só tem eu naquele mercado. Como só tem eu posso definir preço muito mais em função do valor percebido pelo meu cliente do que propriamente, por exemplo, em função de quanto custa fazer meu produto. Então, e para o cliente também eu tenho uma situação ganha-ganha, porque ele está precisando daquilo e não tem outra pessoa que pode entregar, então ele está entregando. Isso eu tenho, então, uma configuração diferente. Você vamos dizer, mas o quanto isso é teórico e o quanto isso é real. Então, eu dou uns exemplos aqui. Tempos atrás, para os mais antigos lembram, você tinha vários programas para trocar, fazer troca de arquivo gratuito de MP3, certo? Enquanto a indústria da música brigava aí para conter a canibalização do CD físico, né? Isso 15 anos atrás, né? Até que o iTunes chegou e propôs alguma coisa que eu podia comprar a música. Fez um acordo com as gravadoras e... Mas só que, qual era o valor? Era fácil. Porque para operar casais, as outras coisas, o cara tinha que ter pelo menos um mestrado em computação, entendeu? Uma graduação, porque não era fácil operar. Então, eles entenderam que tinha um mercado, chegaram com um valor novo, que era de venda de coisas, mas muito fácil, integrado com a indústria, e eles se tornaram importantes. O mesmo exemplo, que aí vocês conhecem mais, na área de jogos, a gente estava numa geração, saindo da geração do PS2 para o PS3, muito orientada a gráficos, máquinas muito potentes, para gamers. Aí veio o pessoal da Nintendo e lançou o Nintendo Wii, que não tinha essa lógica de fazer, que tinha um público mais específico, que era família e criança, que tinha movimento físico, que era mais focado em jogos casuais. Então, ou seja, eles definiram um mercado novo, que não era o mercado que os concorrentes estavam de olho. E com isso, eles ficaram pescando ali, ou surfando naquele mercado, muito tranquilamente. Então, eles criaram um oceano azul para eles, do jeito que o iTunes criou um oceano azul em relação aos anteriores. E a mesma coisa você pode pensar no Uber. Você tinha os taxistas, as suas cooperativas de táxi, etc, etc. O Uber chegou para oferecer um outro tipo de modelo de negócio e ficou, e hoje não é mais um único, mas digamos, muito tempo nesse oceano azul aí, onde só ele está atuando porque ele não tem concorrentes. Então, em resumo, o que é essa diferença entre o oceano vermelho e azul, dessa estratégia, é que no vermelho você compete dentro de um determinado mercado, enquanto no azul você cria um novo mercado. O seu no vermelho você quer bater a concorrência, enquanto que no outro você quer tornar a concorrência irrelevante. Num você captura mais de uma demanda existente e no outro você cria uma nova demanda, né? E no outro você está muito preocupado, no vermelho você está muito preocupado com a relação custo e valor, enquanto que na outra não, você descola porque você está muito mais focado no valor percebido pelos seus clientes, certo? Porque até aí, ok, vocês acreditam que isso acontece, é de verdade. Agora,
como é que a gente faz para construir uma estratégia dessa? Então, tem ferramentas, depois eu falo do livro, que eu devia ter botado isso como primeiro slide, mas onde se propõe isso. Então, o ponto é o seguinte, você tem um framework que chama das 4 ações, onde a primeira reflexão que você tem que fazer é o seguinte, em relação aos meus concorrentes, o que é que eu tenho que eliminar? O que é que eu não preciso fazer diante do público que eu quero atender? Então, no Nintendo, por exemplo, no caso do Nintendo, eu não queria, não estava de olho no público gamer, eu estava de olho no público mais familiar, mais casual. Então, o que é que eu não preciso? Eu não preciso de máquinas super poderosas, eu não preciso de gráficos ultra fantásticos. Então, isso era uma coisa. Eu também vejo o que é que eu tenho que reduzir, o que é que eu não preciso fazer tanto, certo? Que fatores eu posso reduzir? E por que eu estou preocupado com eliminar e com reduzir? Porque eu quero gastar minhas energias no que eu quero aumentar, o raise, e no que eu quero criar de novo, de diferencial, que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de apresentar na Quest hoje, que é a história da proposta única de valor. A proposta única de valor já vai na direção daquilo que eu quero criar de diferente, de novo, que os meus concorrentes não estão olhando, não estão oferecendo. E por isso eu posso entrar num oceano azul, porque eu vou entrar num nicho onde não tem concorrente. Eu estou entregando um valor diferente, entenderam? Então eu elimino, eu reduzo, eu aumento e eu crio um novo. E como é que eu organizo isso tudo? Eu organizo isso tudo numa curva que a gente chama de curva de valor, onde o eixo do X, isso é muito importante porque os alunos sempre todo semestre se enganam, o eixo do X é um conjunto de features. É como, concretamente, eu vou trazer aquele valor que eu quero entregar, diferente, aquela proposta única de valor, vai se traduzir em que na prática? Sei lá, eu quero trazer segurança, é um valor. Aí eu vou ter uma feature aqui que é criptografia das mensagens de ponta a ponta. Isso é uma maneira de concretizar um valor. Então, aqui, isso é o eixo do X e o eixo do Y digamos assim, o quão você faz aquilo em relação aos outros, certo? Quão bem você implementa aquilo. Então, o exemplo clássico é do Cirque du Soleil, é um círculo bem conhecido, que mistura dança, arte com circo, e aqui vocês, é bem clássico não vou passar rápido então, esse gráfico, onde vocês vão ver. Primeiro, normalmente a gente põe preço, é mais ou menos o default. Depois você vê a fase de eliminar. O que é que o Cirque du Soleil eliminou em relação... O Cirque du Soleil é o azulzinho, certo? E o vermelho é um círculo menor e um círculo maior. O menor é esse aqui, mais abaixo, e o de cima é um círculo mais famoso. O que é que eles querem eliminar no Cirque du Soleil? Exatamente. O triângulo é o círculo maior e o losango é o círculo menor. E o quadradinho azul é o Cirque du Soleil. Eles disseram, pô, eu não preciso de performance que são grandes estrelas, eu não preciso de animais é um negócio difícil de cuidar, o meu público pode ficar percebendo que eu estou, sei lá, tem questão dos maltratos com animais, eu não preciso ficar vendendo coisas ali, enquanto acontece o show, eu não preciso de múltiplas arenas, isso é um gasto a menos, esforço a menos, eu vou eliminar. O que é que eu vou reduzir? Vou reduzir um pouco da questão de humor, né, dos palhaços, e eu vou reduzir um pouco a questão do perigo, como, sei lá, os trapezistas, etc. Agora, o que é que eu vou aumentar? Quero aumentar a experiência única, aquela coisa que eu vou ali, eu tenho uma experiência particular. E, sobretudo, eu vou criar, e aí ninguém dos ciclos oferece, um tema, eu vou trabalhar com arte, com música e com dança. Então, eu faço um circo, que é meu circo, é meu balé, é uma coisa diferente a experiência. E assim eles construíram concretamente o valor dele. O Nintendo Wii é um outro exemplo, onde eu tenho, por exemplo, o que é que eu quero reduzir no Nintendo Wii? O Nintendo Wii é o vermelho e os outros são o azul. Complexidade das atividades do jogo. O lado de jogo online, play, isso eu diminuí. Gráficos, ok, também não é uma coisa tão importante, eu dou uma diminuída. Alguns eu eliminei mesmo com uma complexidade. A quantidade de jogos, ok, eu vou tentar, eu tenho um pouco menos. A interface simples, ok. E a atividade física. Então, eles introduziram essencialmente uma ideia
de atividade física que não existia, né? Agora todo mundo conhece o Nintendo Wii. E o preço, isso é que é legal. Na hora que você introduz um negócio desse, eu posso até cobrar mais caro se eu quiser, entendeu? No caso do Nintendo Wii não era mais caro, mas poderia ser, tá certo? E tem também, aqui eu não vou, acho que não precisa, mas tem também o YouTube, porque meu tempo aqui acabou. O YouTube também você pode comparar com os outros tipos de web hosting que existiam e ver, fica aí os slides para vocês darem uma olhada. Todas essas ideias foram propostas por um grupo aí, ou quer dizer, são duas pessoas, Chan Kim e René Mauborgne, que trabalham no INSEAD, na França, e chama Blue Ocean Strategy. Esse livro tem também em português, e essa é uma das leituras que a gente recomenda fortemente nessa disciplina de projetão. Aí não sei se meus colegas querem acrescentar alguma coisa em relação ao Blue Ocean, mas essa é a ideia. E vocês vão ter como tarefa construir uma curva de valor dessas, certo, gente? É isso. 10 minutos e meio. Queria fazer só uma observação, Geber, se me permite. Não, ele não vai permitir, não. Vai, homem, vai. Pô, ninguém tem mais trato educacional, não, nesse grupo. Oh, meu Deus do céu. Vai, homem, vai. Com vossa permissão. Não, apresentação brilhante, como sempre, mas eu sempre fico preocupado com a percepção dos estudantes, quando você, principalmente talvez os estudantes de computação, quando você usa a ideia de feature. E que muitas vezes ali, nos seus próprios exemplos, não é exatamente uma feature, não há funcionalidade. Ela tem um teor material, ou seja, é algo que realmente está sendo entregue, não é uma abstração qualquer, mas não é exatamente uma funcionalidade, muitas vezes, né? Então, só queria fazer essa distinção, porque... É uma funcionalidade, concordo. Tem uma nuance, né? Não é uma funcionalidade, não é um botão que você está botando ali. Ou não é exatamente, mas é mais no sentido, né, de um ambiente que provê um determinado conjunto de recursos, de ações, de atividades que são possíveis de ser realizadas, né, pelo usuário de um determinado serviço ou produto. Tá, é um requisito, gente, é um requisito para o povo da computação. Vai se transformar agora. Agora, veja bem, o nível de abstração, o que é importante? Você não pode botar ali no eixo do X, sei lá, facilidade de uso. Facilidade de uso é um negócio, é seu valor. Agora, ele é fácil de usar por quê? É porque, sei lá, tem poucos botões e não sei o que lá. Porque tem uma inteligência artificial que infere o que o cara quer. Aí você vai ver como é que você concretamente faz aquilo ali acontecer. Não é no nível do detalhe do botão e do menu, eu concordo, mas também não pode ser um negócio do tipo facilidade de uso, porque aí é o valor. Então, entendam, o exercício que vocês fizeram foi o quê? Fazer uma proposta única de valor. Qual é o próximo exercício que vocês vão fazer? Vocês vão traduzir isso aí numa coisa concreta. Vai ser, sei lá, um artefato, um site, ou não sei o que tem uma estratégia tal, não sei o que, sei lá. O exemplo, você vai ter, um dos valores é a motivação. Eu vou introduzir como a motivação, fazendo uma gamificação. Esse é um belo exemplo. Gamificação não é um botão, mas ele é uma coisa concreta. A gente sabe o que é uma gamificação. Então você pode botar gamificação ali. E aí a gente entendeu o que é. Se vocês têm dúvida, gente, pergunte aí. Toma o microfone, escreva no chat. Eu tenho só uma complementação, Geber, talvez. Que eu acho que ele dá uma dica interessante no livro, que é se endereçar ao não público. E quando ele dá esses exemplos, por exemplo, do Cirque du Soleil, ou daquele vinho lá do Yellowtail, etc., o que ele diz é, nessa estratégia que eles visualizaram foi o quê? Um circo, como era o caso aquele circo a ser batido lá, que era uma estrutura caríssima, uma operação absurdamente cara. Logística difícil, né? E ao mesmo tempo um valor percebido pelas pessoas que ia caindo ao longo do tempo, que as pessoas estavam dispostas a pagar muito pouco por um circo. Por outro lado, as pessoas iam para uma peça de teatro para pagar 5 vezes mais do que o valor para o circo e quase não tinha custo.
E a questão era, o que fazia um cara conseguir, levava ele aí para uma peça de teatro que tinha uma outra proposta e tal, e pagar muito mais, e para o circo não podia. Então, a dica que ele dá é redirecionar o olhar, sair do olhar dali, dentro daquele escopo, para saber onde, fora do público, ou seja, no Oceano Azul, onde as pessoas não estão atacando, esse não público, o que ele está querendo, né? Então, acho que essa dica ele repete nos vários exemplos dele. No Yellowtail é a mesma coisa. A pergunta que o pessoal que fabricava o vinho era: como eu faço esses bebedores de cerveja tomarem vinho? A mesma coisa era: como é que eu faço o público que vai para teatro normalmente ir para um circo? Querer ir para circo. E isso levou a essa mudança de visão, né? Ótimo, Jordano, porque tem tudo a ver, é porque eu fui bem rápido aqui, tem tudo a ver com aquela ideia. Se eu quero criar um mercado novo, eu talvez esteja falando. Cristiano tá. Tem eco aí, Cristiano. Então, se eu quero criar um mercado novo, isso pode passar por eu estar pensando num público novo, de fato, para aquele mercado. Ô, Geber, isso faz com que o mercado fique novo. Tem uma consideração que mais tarde, nas outras aulas, eu posso comentar, que é o seguinte: essa leitura de estratégia é para o que a gente chama atualmente de empresas turbo, empresas que têm um único mercado como cliente. Quando você trata de plataformas, que são múltiplos mercados, as considerações de estratégia ficam mais sofisticadas. Eu só estou querendo falar isso. Não tenha dúvida, Zé. Mas aí, porque o turbo? Porque a gente aí eu nem botei uma curva, mas eu lembro da curva S que eu falei quando eu falei de inovação. Porque se vocês quiserem criar uma startup a partir do que vocês vão criar aqui em Projetão, vocês vão ter que ter esse foco de entregar alguma coisa nova, bem no mercado específico, porque vocês não têm musculatura ainda. É claro, quando eu já tiver maior, e aí a coisa fica muito mais complexa, você tem toda a razão, Zé. Mas para começar, isso é uma boa pista, entendeu, gente? Porque basicamente é o seguinte: se você quer começar com pouco recurso, pouco dinheiro, sem renome, etc., ou você tem uma coisa muito nova, um mercado novo, que você pode navegar ali durante algum tempo até os concorrentes perceberem, ou você está lascado, porque você vai ficar fazendo mais do mesmo e você não tem como concorrer com mais do mesmo, porque você não tem dinheiro, não tem market share, não tem processo produtivo arrumado. Então, os caras que já estão aí fazendo a mesma coisa, eles estão anos à sua frente. Mas me permita só adicionar que isso também vale para startups. Por exemplo, a gente estava discutindo no saúde mental, se você vai tratar pessoas que querem psicólogos e psicólogos de outro lado, você está lidando com dois mercados. Então, é o mercado de usuários, e então, nesse sentido, o approach para a estratégia é distinto da empresa que só olha para um mercado, vai vender para uma só pessoa, ou um só não, tipo mas, de mercado. Pegando carona, eu não sei se são dois mercados não, sabe, Zé? Porque eu acho que se você tem as duas pontas do mesmo mercado, mas aproveitando sua observação, mas é possível você teoricamente duas curvas. Tá, eu acredito. Mas isso é importante também, é o seguinte: você talvez precise em algum momento, se você está nessa situação onde você tem um cliente, um usuário e um cliente, sei lá, como o pessoal dos bares, pode ter o frequentador do bar, o dono do bar, o cara de saúde mental pode ter um psicólogo e alguém do outro lado. Você pode desenhar duas curvas de valor diferentes, que é a tradução do que Zé está dizendo na prática, significa para o frequentador do bar, o que eu estou entregando de valor é isso, e para o dono do bar, o que eu estou entregando é um outro negócio. E para o psicólogo é uma coisa, eu tenho uma curva de valor, e para o cara que vai conversar com o psicólogo pode ter uma segunda curva. É muito comum você ter duas curvas, porque você está olhando, mesmo que seja dentro da mesma solução, dois segmentos diferentes.
Bem lembrado. Isso. Na verdade, pode ser até mais, né, Diego? Na verdade, para cada parte interessada no processo, é importante ter essa visão de uma proposta de valor, né, e ter essas diferentes visões, até para você ter uma narrativa para cada, vamos dizer assim, não vai entrar muito aqui, mas quando você tiver, você vai ter um approach com uma pessoa para entrar dentro da organização, depois a outra pessoa vai ter uma outra visão. Então é interessante ter essas diferentes visões dos stakeholders, né? Cada stakeholder tem um olhar diferente, pode ter um valor diferente. Em um mesmo produto, em um mesmo serviço. E aí, Léo, qual o próximo? E só complementando aí, assim, um termo que o pessoal, eu vi que estão usando é atributo, que dá aquela materialidade, né? Que não é uma feature, mas gamificação é um atributo importante para esse público. Por exemplo, você pega essa coisa multiplataforma aí, multiusuário, né? Facebook, por exemplo, para o anunciante, o atributo importante é a audiência. É aquela audiência segmentada. O anunciante bota dinheiro no Facebook porque ele sabe que o Facebook é muito bom em jogar aquele anúncio para um público que vai se interessar por aquele anúncio. Mas para o usuário que está lá, o atributo importante é ele ter novidade de informação constantemente ali, né? Então, esses atributos você tem que respeitar de cada um. E lembrando que a gente trata vocês como se fossem startups, por isso que isso que Geber falou é importante, né? Quer dizer, ter um foco e olhar onde não tem uma briga grande, porque onde tem uma briga grande, você já tem que entrar grande, e a gente não é grande, né? Você pode até querer se tornar grande, mas começa pequeno, né? Então, cada time de vocês olhem, vejam que a proposta de valor e que o público de vocês não está sendo atendido por ninguém. Eles estão usando gambiarra. Gambiarra, para eles, é a melhor opção. É o Napster lá que Geber mostrou, né? Que todo mundo usava gambiarra trocando música de graça, mas era um trabalho danado, e aí veio o iTunes e resolveu isso daí. Então, onde tem muita gambiarra, significa que não tem nenhum player grande dominando ainda o mercado ali. Só lembrando que o Napster não era uma gambiarra, não, era um serviço. O cara criou... mas um é difícil de usar com sua peste. Baixei a música e tal, você tem que configurar. Então, isso é outra... Isso é outra coisa. Ali, né? Não era... não era uma gambiarra, é verdade. Não era uma gambiarra, não. O cara era um serviço. Mas não era uma coisa, Luciano, nesse sentido, não era uma coisa bem resolvida para o público que ele queria atingir. Era um público nerd da porra. Pressupunha que os caras eram capazes de fazer coisas que não era um produto bem acabado, de jeito nenhum, entendeu? Sim, a gente está falando... um produto gambiarrístico. A gente está falando de 1990, né, velho? Nada era. Não, a disciplina do user experience hoje nem existia formalmente ainda. Uma coisa que acho que pode ajudar também os alunos a motivá-los, né, a tentar... Tá quebrando, tá cortando, viu, Fernando? Tira o vídeo, talvez melhor. Eu não sei, uma coisa que pode ajudar os alunos a se motivarem a entender um pouquinho mais dessa metodologia é o seguinte: essa metodologia é muito importante para você, como ele diz ali, criar novos mercados, você começar uma coisa inovadora, que é o caráter dessa disciplina. Mas depois que o mercado é criado, vem a galera copiar, né? Assim, entra uma galera e vai atrás. Pega lá, o caso do Geber falou do táxi, né? Começou, e aí hoje já tem várias cópias, né? Então, para toda organização, ou até para nós mesmos, quanto, sabe, você dentro do seu emprego, do que for, a gente sempre vai ter que estar, de certa forma, inovando, né? Então, esse tipo de olhar e de pensamento, ele é muito importante para você estar sempre pensando em, periodicamente, estar sempre observando coisas novas, olhando para a inovação. Não é só para criar, eu criei uma startup com uma base inovadora, não quer dizer que ela vai ser inovadora, aquele mercado é o único dela para sempre. Quando aquele mercado é criado, começa a gerar transações, todo mundo olha, opa, o cara ali está ganhando dinheiro, vou lá e vou copiar. Então, assim,
do ponto de vista de startup ou até de organizações, de forma de resolver problemas, esse tipo de framework ele é muito útil na vida de vocês, vai ser muito útil na vida de vocês para estar sempre pensando em novas possibilidades. Então, olhem com carinho para esse tipo de metodologia. Eu só acrescentando uma coisa rápida para a gente... Até para pesquisa, tá, gente? Aqui a gente está falando de inovação. Meus alunos de mestrado, doutorado, eu digo, pô, vai resolver um problema. Olha o que é que estão fazendo os concorrentes aí. Para você ver se você acha um Blue Ocean. Porque se você encontrar um problema que é relevante e ninguém ainda está pesquisando nele, você está tranquilo que você vai ter sua contribuição científica garantida. Agora, se você está... Eu quero fazer mais um algoritmo de visão computacional que consegue capturar, e você tem que conseguir um delta mais do que os caras ali. Aí é duro, entendeu? Os seus riscos são grandes. Então, esse é um pensamento que, como o Fernando disse, é útil para várias coisas. Tanto que os autores lançaram um segundo livro, né? Que é estendendo essa teoria que ele sai lá, Blue Ocean Shift, a transição para o Oceano Azul. Que eles viram que o Oceano Azul, essa estratégia do Oceano Azul é muito bom para quem está começando, né? Quem quer começar um novo produto ou serviço inovador. Mas o outro, eles falam mais em como você, no dia a dia, pode estar atento a ter esses fluxos de... Se o oceano começou a ficar vermelho, faz a transição para o azul, né? A gente tem que passar a quest agora, não é isso? Quem apresenta? Ranoia? Ou alguém, sei lá. Vocês querem que eu coloque aqui na tela? Eu coloco. Eu estou abrindo aqui também. Põe aí. Já coloco. Me dê um minutinho. Estratégia de inovação. Não é isso? É a 5, né? Isso. Estou colocando aqui, gente. Me dê um minutinho que eu estou... Aí a gente fala também do conceito de MVP. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, só que incorpora também um conceito de MVP e vocês vão ter que agora fazer uma ideação. Eu pensei que a gente tinha uma aula, gente, que a gente explicava as técnicas. Não era o Léo, não, que tinha uma aula sobre geração de alternativas, geração e seleção de alternativa. Para fazer essa quest. Temos, mas isso é na próxima. É, Léo. Eu acho que ela... Vamos apresentar a quest e depois tu dá um toque. Tá. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou falando aqui, vocês me complementam. Veja, tem duas pirâmides aí, do desejável, usável, confiável e funcional. Tem um conceito que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que é o conceito de MVP, que vem do inglês Minimal Viable Product, o produto minimamente viável, que é isso que a gente espera que na próxima quest vocês proponham. Eu vou fazer isso, e que a gente espera que na disciplina vocês implementem. Então, vocês não vão implementar um negócio completo, super tal, mas vocês vão implementar a coisa mínima possível que entrega o valor. A premissa é que ela tem que entregar o valor que vocês estão se propondo a entregar. Agora, vocês têm que fazer a implementação a mais simples possível. Isso tem uma lógica. Por que essa lógica? Porque a gente entende, aí já é um outro conceito, que é o conceito do Lean Startup, que a gente já falou, que é você ir crescendo e desenvolvendo o problema a partir de testes. Então, você faz uma implementação mínima, já coloca para moer no seu público, já colhe um feedback, e você já vai melhorando aquela implementação na direção que aquele feedback está lhe dizendo que você tem que ir. Em vez de você torrar uma grana e um monte de energia, já fazendo um ultra produto fantástico para depois descobrir que não é isso que o cara queria. Então, a ideia é, o que é que de mínimo eu preciso implementar para que eu possa entregar aquele valor e conseguir algum nível de retorno do usuário que diga eu estou no caminho certo.
Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o MVP? Então, ele tem que ser, ao mesmo tempo, desejável, usável, confiável e funcional, só que ele é um recorte. Não é isso, Manoia? É isso aí. É um pouquinho de cada, um mínimo de cada. E assim, o que a gente vai ter, assim, quando vocês vão apresentar, no fundo é uma proposta de MVP, do que vocês acham com base nas evidências. Vocês vão construir e vão ver se os usuários, né? Vai ter todas as outras etapas na sua frente e vão ver se eles de fato é esse conjunto de funcionalidades, essa solução com esse conjunto mínimo de atributos, se de fato ele entrega o valor e se é isso que os usuários estão achando que é o mínimo para usarem, né? Exatamente, que é a terceira pergunta. Então, eu vou ler as perguntas aqui, certo? Do que se trata a solução? O que é que vocês vão fazer? É um aplicativo? É um produto físico? É um website? É um serviço? Então, vocês vão, próxima aula, dizer, olha, se lembra daquele proposta única de valor que a gente tinha para aquele problema tarará, porque vocês retomam tudo que disseram antes, mas mais curto. A gente vai concretizar isso num produto físico que é assim, uma pulseira fantástica que brilha, não sei o quê. Quais as funcionalidades essenciais da sua solução? O que é minimamente necessário para entregar os valores propostos? Então, vocês vão descrever. É um aplicativo que faz isso, que faz aquilo outro. Aí tem uma recomendação importante aí que a gente sempre dá, Luciano sempre gosta de insistir nisso, que é o seguinte: não apresente o produto de vocês como uma lista de funcionalidade, apesar dessa pergunta horrorosa estar induzindo vocês a fazer isso. Vocês têm que pensar o seguinte: não tem a jornada do usuário, que todo mundo fez, ou quase fez. Vocês vão dizer o quê? O cara que fazia isso, fazia aquilo, tinha aquela dificuldade, etc. Quando eu chegar com a minha solução, como é que isso muda a vida dele? Vocês vão contar como é que é a solução, não fazendo uma lista. Tem funcionalidade 1, 2, terceira, quarta, quinta. Não, vocês vão dizer assim, Zezinho, que estava com aquela coisa, aí ele usa a funcionalidade 2 do programa para fazer isso, depois aí tem a 3 que informa isso para ele, e a 4 acontece isso, ele fica uma pessoa feliz. Então, vocês têm que inserir a narrativa de como contar o que vocês vão propor dentro da jornada do usuário. Depois tem uma coisa que é importante, então vocês têm que correr, então é muita coisa essa semana, mas seria bom que vocês já tivessem o que a gente chama de uma prova de conceito. A prova de conceito é o quê? Uma vez eu concebi essa solução, uma descrição dela, eu vou para o meu cliente e digo, olha, se lembra daquele problema que você estava falando? Se eu tiver uma solução que faz mais ou menos isso aqui, faz sentido para você? Ô, Giver, eu até coloquei uma pergunta aqui, que é como é a jornada do usuário atendida pelo conjunto MIN de funcionalidade. Exatamente. Depois a gente tem que reformular essa pergunta. Eu acho que foi eu mesmo que escrevi, mas a gente pode deixar isso mais claro, que eu acho que fica mais legal para já os alunos contarem. Beleza. Então, o terceiro ponto é a prova de conceito, tá, gente? Eu não sei se todo mundo vai conseguir realmente, realisticamente, conseguir fazer a prova de conceito essa semana, mas seria ótimo que você já chegasse aqui com a solução e dizendo, a gente apresentou para tantas pessoas e elas acham que isso faz sentido. E qual é a sua estratégia? Como é que o projeto se coloca à frente? Isso vocês já, na verdade, pensaram em parte, porque vocês já têm uma proposta única de valor. O que isso aí, para responder essa pergunta, no fundo, é a curva de valor que a gente quer de vocês, mostrando claramente o que vocês não querem fazer, o que vocês querem fazer menos do que os concorrentes, o que querem fazer mais e o que vocês vão fazer que só vocês estão fazendo e os concorrentes não. Essa a tarefa da semana que vem. Dúvidas? Algum acréscimo? Eu caí, foi? Não, eu não. Não, uma sugestão para os alunos façam a curva de valor primeiro, porque a curva de valor, com a curva de valor, você se posiciona junto aos concorrentes e vê o que você elimina, reduz, aumenta e cria. Em particular, criem coisas, atributos novos, né?
E a partir daí, faça um brainstorm com esses atributos que eu quero colocar. Como é que eu materializo numa solução? Como é que eu transformo esses atributos num conjunto de features de uma solução e que atende à minha proposta única de valor? Tá? Então, faz a curva primeiro, depois faz um brainstorming, materializa a solução com as técnicas que Léo... num protótipo de papel. Vou apresentar aí. Isso, materializa num protótipo de papel e até pode ser mais de um. E aí valida com o usuário. Qual faz sentido para vocês e quais são as features ali, qual é a proposta que é melhor. Entendeu? Essa coisa da validação foi bom tu lembrar isso, porque tem um método concierge também que vocês podem usar. Por exemplo, a gente sempre lembra desse exemplo. Um dos turmas da gente de projetão queria fazer um negócio para deficiente visual, fazer compra do supermercado. Então, eles foram para o supermercado com o deficiente visual, claro que a gente vai poder fazer isso na pandemia, e deram um celular para o cara, e o cara apontava o celular para um produto e alguém dizia chocolate e tal. Então, não tinha uma implementação, mas já dava para o cara uma ideia de como é que seria a experiência dele com aquele artefato, entendeu? Isso. E aí tem um outro comentário que é assim... Vai, Gil. Não. Alô? Pode ir, Cristian. Não, e aí, veja que pega nesse exemplo do deficiente visual, solução simples não quer dizer que ela é simples no conjunto de features. Veja que, para fazer o protótipo concierge, que era uma pessoa falar, era fácil. Mas era importante para aquele usuário escutar, tipo, identificar o preço de alguma forma, que eles usavam a câmera para identificar o código de barra e voz para dizer o preço. Isso é sofisticado. Então, a solução ela era sofisticada no sentido da técnica que era usada, mas em termos de atributo, era simples. Ele diz no ouvido da pessoa ou no celular ali quanto é que é o preço. Então, Então, o MVP ele era simples porque ele precisava identificar aquilo ali. Tá entendendo? Então, vocês podem ter soluções que são tecnicamente complexas, mas é um conjunto pequeno de features. Não é um conjunto, não é muita feature, não é um cheio de coisa. Não é muito atributo. É um só. Agora, às vezes é sofisticado implementar esse atributo. Só que isso depende de vocês terem a capacidade ou não de fazer, entendeu? E eu diria, não se preocupe muito em se for sofisticado, porque aí a gente ajuda. A gente conhece também um monte de gente para ajudar tecnicamente em função do que vocês vão precisar para implementar a solução. Pensem mais em realmente agora fazer uma coisa nova, mesmo que aparentemente possa parecer difícil, mas pode não ser tão difícil quanto vocês estão imaginando. Isso. Que a gente tem acesso a um monte de pesquisador, um monte de cara que trabalha em várias áreas aí que pode ajudar. Léo, tu quer dar uma dica aí sobre os brainstorm aí? Então, eu acho que no site nós temos a Pocket Aula que foi dada no semestre passado, não foi, Guilherme? Sobre... Não estou escutando. Eu me lembro que vocês deram falar do 635 e outras coisas, né? Guilherme, teu áudio está muito... Mas eu estou te ouvindo, Léo. Tu não tem não esse material? Está cortando muito para mim, gente. Não estou conseguindo entender direito o que vocês estão falando. Desculpem. É o seguinte, semestre passado a gente deu uma pocket aula sobre técnica de criatividade. Eu não lembro de... o link para isso, vocês lembram de quando é que foi? Eu não sei se a gente conseguiu colocar isso no ar. Conseguiu? Tá. Acho que não. Acho que foi uma daquelas coisas que a gente perdeu. Eu não lembro de nada no YouTube gravado nesse sentido. Não, eu proponho o seguinte, a gente dá uma procurada nesse material e aí a gente passa o link para os alunos no Zap. Isso. Qualquer coisa que não esteja o material disponível, eu gravo um vídeo e disponibilizo. Vídeo coloca. Pronto. Tá ótimo. E aí, gente, mas não é nenhum rocket science não, certo? É um negócio tranquilo. Se vocês tiverem design no grupo de vocês, sabe fazer isso, pé nas costas,
são as técnicas de brainstorm, porque existe muitas maneiras de fazer brainstorm, certo? E aí a gente vai sugerir algumas que vocês conseguem fazer para ajudar todo mundo a poder contribuir, para não ficar só poucos falando e tal. A gente passa o link para vocês. Acho que é isso, né? Sim. Então, gente, bom almoço aí para todo mundo. A gente fica ou a gente muda de sala? A gente vai para 2 mais fácil, né? Se os alunos quiserem usar aqui. Vamos para 2. Primeiro para de gravar, né? Vamos parar de gravar para pegar o arquivo.